Bem-vindos de volta ao canal User. Hoje mergulharemos profundamente na intersecção crítica entre finanças descentralizadas, trading algorítmico de alta frequência e inteligência artificial para cumprir a promessa do título do zero ao lucro como Configurer Bots, inteligentes para tradar stablecoins. Esta não é uma análise superficial sobre a compra e venda manual, mas sim uma exploração técnica da infraestrutura necessária para extrair lucros consistentes em um ambiente de baixíssima volatilidade, onde as margens são medidas em basis points e a latência é o fator decisivo para a rentabilidade, a premissa central de tradar stablecoins reside no fato de que o ativo principal, por definição, deve manter um PEG de 1:1 com uma moeda fiduciária como o dólar americano. No entanto, devido à ineficiência momentânea dos mercados, à fragmentação da liquidez em diferentes automated market makers e à dinâmica de grandes swaps, essa paridade é frequentemente violada, mesmo que por milissegundos, criando oportunidades de arbitragem que apenas um sistema automatizado e extremamente rápido pode capitalizar nosso ponto de partida. Não é a estratégia em si, mas sim a arquitetura de execução que deve ser construída em cima da Autharium Virtual Machine ou de suas Layer 2S compatíveis como Polygon ou Arbitrum. A escolha da rede é fundamental e geralmente favorece aquelas com custos de gás previsíveis e baixos, pois a rentabilidade da arbitragem de stablecoins é totalmente destruída por taxas de transação elevadas, quando o lucro por trade é de apenas 0,005%. O bot inteligente de stablecoin deve operar diretamente com smart contracts em Solidity, otimizando o C para consumir o mínimo de gás possível e, crucialmente, deve interagir com um nó RPC de baixa latência, preferencialmente um nó privado ou uma infraestrutura como a Alchemy ou Infura com planos de alto desempenho, para garantir que as transações sejam vistas, processadas e enviadas à mempool antes da concorrência. A estratégia primária que exploramos aqui é a arbitragem triangular, e a arbitragem inter-AMM, esta última, envolve identificar discrepâncias de preço entre pools de liquidez diferentes. Por exemplo, o pool USDC DAI na Uniswap V3 e o pool USDC DAI na Curve. Finanzo Bot deve monitorar em tempo real os oráculos de preço desses pools, calculando a rota ideal para transformar uma stablecoin em outra e retornar a original com um lucro líquido após o custo de gás. O volume é o rei neste jogo de margens apertadas. E é aqui que o conceito de flash loan se torna indispensável. Um flash loan é um empréstimo não colateralizado que deve ser pago na mesma transação atômica em que foi tomado. Se a transação falhar por qualquer motivo, o empréstimo é revertido como se nunca tivesse acontecido, permitindo que o bot execute arbitragens de milhões de dólares sem possuir o capital subjacente. O smart contract do bot deve ser meticulosamente escrito para, primeiro, solicitar o flash loan de um protocolo como Aave ou Balanced, executar a sequência de swaps, por exemplo, pegar 1 milhão de DAI, trocar por USDC na Curve, trocar por USDT na Uniswap e trocar o USDT de volta por DAI. Terceiro, pagar o empréstimo original mais a taxa de protocolo. E quarto, enviar o lucro restante para o endereço do operador. Tudo isso em uma única transação que garante a ausência de risco de liquidação ou de perda de capital próprio. Avançando na cadeia de execução, o conceito de
O mequizema extractable value torna-se inerentemente ligado a esta estratégia de arbitragem de stablecoins. MEIV refere-se ao valor que pode ser extraído, ordenando, incluindo ou censurando transações dentro de um bloco. Os bots mais sofisticados de stablecoin não apenas buscam oportunidades de arbitragem, mas também as garantem através de táticas de front-running ou sandwiching dentro da mempool. O bot monitora o tráfego de transações pendentes e, ao detectar uma grande transação de swap que inevitavelmente moverá o preço de um pool de stablecoins, ele insere sua própria transação de compra imediatamente antes. Front-running e sua transação de venda imediatamente depois, sandwiching, capitalizando a mudança de preço causada pela transação da vítima. Esta é uma área eticamente cinzenta e tecnicamente complexa que exige interação direta com validadores ou a utilização de serviços de bundle especializados como o Flashbots para garantir que a transação seja incluída no bloco de forma prioritária e na ordem exata desejada pelo operador do bot. A otimização do MEIV em stablecoins é particularmente eficaz, porque a volatilidade induzida é previsível. O desvio do PEG é um evento de alta probabilidade quando um grande volume entra ou sai de um pool. A camada de inteligência que diferencia um bot simples de um bot inteligente reside na aplicação de modelos de machine learning e inteligência artificial, especificamente redes neurais recorrentes, RNNs, e, mais precisamente, modelos LSTM Long Short Term Memory, e são utilizados para prever a persistência e a magnitude dos desvios de PEG. O objetivo do modelo não é prever o preço futuro, mas sim prever a probabilidade de que um desequilíbrio de liquidez em um pool específico, como o trace pool da Curve, persista por tempo suficiente para que a transação de arbitragem seja executada e confirmada antes que outros bots ou arbitradores manuais corrijam a ineficiência. Os inputs para esta rede neural incluem dados históricos de volume e profundidade de mercado em diferentes AMIs, as taxas de utilização de flash loans em protocolos-chave e, crucialmente, a volatilidade histórica dos custos de gás. O modelo de AI é treinado para determinar o tamanho ótimo do flash load a ser solicitado e o preço máximo de gás, max fee e Priority Fee, que pode ser pago para garantir a inclusão no bloco, mantendo o lucro líquido positivo, se o modelo prevê que a correção do PEG será instantânea ou que o custo de gás necessário para vencer a concorrência excederá a margem de lucro. O bot se abstém de enviar a transação, evitando perdas de capital com taxas de gás irrecuperáveis. Outra área de aplicação avançada da inteligência artificial é na gestão de liquidez, concentrada especificamente em plataformas como Uniswap V3, onde a liquidez pode ser alocada dentro de faixas de preço estreitas para maximizar a eficiência do capital para tradar stablecoins. Perda de taxa de negociação. A otimização
da realocação é um problema de otimização contínua resolvido pelo bot que analisa o histórico de desvios e o volume de negociação para manter o capital sempre ativo dentro da faixa de maior volume. Esperado a complexidade algorítmica que reside no cálculo do custo de gás da realocação versus as taxas de negociação que seriam perdidas se a liquidez ficasse inativa fora da faixa de preço. Aí atua como um gestor de tesouraria de alta frequência, balanceando o risco de transação com a oportunidade de rendimento para a implementação prática. O ciclo de vida do bot começa com a fase de simulação e backtesting em um ambiente de desenvolvimento, local como o RJ, o Foundry, o Solidity, para o Smart Contract de Flash. Loan e arbitragem deve ser exaustivamente testado contra dados históricos de mempool e preços de stablecoins para garantir que a lógica de lucro seja robusta e que a reversão do Flash Loan funcione perfeitamente em cenários de falha. Em seguida, o código de execução constrói a transação do smart contract, assina "-a com a chave privada do operador e a envia através do nó RPC de baixa latência. No caso do MEV, envia o bundle diretamente para o Clearlier do Flashbots. A gestão de risco é inerente a esta estratégia, mas se concentra principalmente na mitigação de slippage e na gestão de liquidez. O slippage, mesmo em stablecoins, pode corroer o lucro se a execução for lenta ou se o pool de liquidez estiver temporariamente raso. O smart contract deve especificar um valor mínimo de retorno aceitável min-note para cada swap, garantindo que a transação seja revertida se o preço de execução for pior do que o esperado. O sucesso neste domínio não depende de sorte ou de grandes movimentos de mercado, mas sim da precisão microscópica da execução e da capacidade de processar informações de mercado mais rapidamente do que a concorrência global. Um bot de stablecoin bem-sucedido é uma máquina de extração de valor que transforma ineficiências transitórias da infraestrutura DeFi em lucro consistente através da fusão de flash loans, smart contracts otimizados e a inteligência preditiva das redes neurais. Se este conteúdo agregou valor, não se esqueça de se inscrever no canal User para dominar o mercado.